Fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente o presidente desta sessão, o desembargador Ricardo do Vale Pereira, desembargador federal, desembargador federal Otávio Campona, a juíza Luísa Hickel, cumprimentar os presentes, nas pessoas, os palestrantes que me sucederão, Andrei Pittenveloso, Leandro Pausen. Dizer que é uma satisfação enorme voltar a Florianópolis, estar em Santa Catarina, mais ainda para abrir este prestigioso evento, e eu desde logo digo que a pronta aceitação de todos os convidados deve-se à subida honra que é poder participar do evento dessa envergadura, poder cuidar de temas tributários para uma plateia com este gabarito. Eu recentemente participei de uma banca julgadora, uma banca de seleção de novos magistrados em São Paulo, presidida pelo desembargador Mayra Maia, e presenciei durante um largo tempo o quão difícil é ingressar na carreira, o quão preparado cada um de vocês tem que estar para acessar a carreira na magistratura federal, e por isso que, sob certa perspectiva, eu que tive que cuidar deste tema, falar sobre este assunto, por ocasião da minha livre docência na USP, enfrentar uma banca que era composta pelos professores Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Paulo de Barros Carvalho, José Souto Mor Borges, Roque Antônio Carrasa e João Maurício Deodato, confesso que tive medo naquela oportunidade, mas talvez hoje o desafio seja ainda maior. Ato simulado de sonegação fiscal, aplicabilidade do artigo 116, parágrafo único do CTN. O desafio é entender o que mudou no Brasil, o que mudou no direito positivo, o que mudou na doutrina, o que mudou na jurisprudência, para que esta temática tenha sofrido uma reviravolta tão significativa entre o final do século passado e o início deste novo século. O que de verdade terá acontecido para que mudanças tão radicais tivessem ocorrido na jurisprudência, notadamente na jurisprudência administrativa, sobre o tema do planejamento tributário, genericamente considerado, ou os seus limites, se nós estivermos olhando especificamente para a simulação, a dissimulação referida no parágrafo único do artigo 116 do CTN. Para começar a falar sobre esse tema, eu vou trazer aqui o resumo de uma pesquisa, rigorosamente de uma dissertação de mestrado, que foi defendida na Fundação Getúlio Vargas, há coisa de 1 ano e meio, pelo Walter Pedrosa Barreto Júnior. Eu compus a banca junto com o professor Eurico Marques Elizessante e o professor Marco Aurélio Greco. E esse candidato fez uma pesquisa bastante profunda na jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nesse período, 2006 a 2008. E segregou lá os grandes temas que eram trabalhados em relação aos limites do planejamento tributário e encontrou como uma litigiosidade maior alguns assuntos, dentre eles a chamada operação casa e separa, ou seja, eu me associo a uma empresa e muito rapidamente deixo de me associar a ela. No primeiro momento eu entro com dinheiro e outra parte entra com cotas, e no segundo momento a outra parte sai com dinheiro, eu saio com as cotas, e tudo isso evitaria ganho de capital na operação, a incorporação às avessas, a empresa pequena incorpora a empresa grande para poder aproveitar de algum prejuízo fiscal que esteja pendente de utilização, a questão de se trabalhar como pessoa física ou pessoa jurídica, os famosos casos Filipão, o caso Ratinho,
planejamento internacional, as controladas no exterior, esse tema tão candente que teve um julgamento relevante no ano passado no STF. Eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral na condição de amicus curiae, em nome da CNI, e agora um novo desdobramento importante no STJ, num caso que envolve a Vale, e que o resultado não está ainda definido. A cada mês um voto diferente sai, por enquanto 2-1 para o contribuinte, mas é um tema bastante aberto. Operações com interpostas pessoas, e o resultado dessa pesquisa, naquele momento, foi o de que todas essas operações, em 2006, 2007 e 2008, tiveram um resultado na esfera administrativa, a sua inoponibilidade ao fisco. Seja lá o que inoponibilidade ao fisco venha significar. Havia uma única situação em que o contribuinte ainda levava vantagem, ou saía vencedor da sua disputa. Mas isso é porque a pesquisa terminou em 2008. Se ela tivesse ido a 2009, 2010, pronto, o resultado seria de 100%. Ou seja, todos esses grandes temas de potencial planejamento tributário, analisados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, passavam a ter uma solução favorável ao fisco, num quadro diametralmente oposto ao que ocorria em relação aos mesmos temas até o final dos anos 90. E aí vem a pergunta: o que é que mudou? Quais as razões para que essa alteração tão significativa tenha se dado? E eu vou procurar tentar entender esse processo com os senhores, falando um pouquinho sobre direito comparado, sobre direito positivo brasileiro e sobre a doutrina do direito tributário, 3 perspectivas que me parecem relevantes para que nós possamos tentar compreender razões para a mudança do cenário, de um lado, e, de outro lado, ao final da exposição, costumo dizer que a única vantagem de ser professor, o resto é só desvantagem, garanto, senhores, é poder dar sua opinião. Então, eu, ao final, vou elencar aqui a minha síntese conclusiva sobre o tema, obviamente, com toda a cautela e submetendo-a a toda a refutação possível por parte dos senhores. Então, essa é a linha: planejamento tributário no direito positivo, na doutrina do direito comparado e a identificação dos limites normativos a ele, planejamento tributário, o que é atuação lícita por parte do contribuinte, aquilo que deixa de ser lícito e vai adentrar o campo da simulação, da sonegação fiscal estrito sensu, e, portanto, nós já passaríamos ao campo da ilicitude. Falando um pouquinho sobre direito comparado, no ano de 2011 e 2012, um dos funcionários de mais alto escalão da Receita Federal, Marcos Vinícius Neder, professor hoje, já fora da Receita Federal, realizou um esforço grande para tentar regulamentar o parágrafo único do artigo 116 do CTN. Esse dispositivo do Código Tributário Nacional diz que a autoridade administrativa pode requalificar os fatos jurídicos tributários que sejam dissimulados nos termos em que estabelecer ou observando um procedimento que vier a ser estabelecido por lei ordinária federal. Pois bem, essa lei ordinária federal ainda não existe, e exatamente no sentido de tentar propor algum texto para essa lei ordinária federal, o Marcos Neder chamou aí especialistas do mundo inteiro para debater elisão fiscal, elusão fiscal, evasão fiscal, limites em cada um dos ordenamentos jurídicos. E a sensação que me ficou foi no sentido de que, se isso é um problema no Brasil, é um problema no mundo inteiro. Não há solução ótima em nenhum ordenamento jurídico. Todos enfrentam diferentes problemas, mas não há efetivamente nenhum lugar do mundo que diga: estou
um direito positivo que regra essa matéria com toda a tranquilidade do mundo, e aqui os problemas são de fáceis soluções. Muito ao contrário. Curiosamente, a cada caso concreto que se levantava nos debates, alguém dizia: olha, isso no meu país é fraude tributária. Ah não, no meu é simulação. Ah não, aqui é elisão. E assim sucessivamente. E mesmo aqui entre nós, algumas questões levantadas, alguns debates travados, apontavam para 3 professores diante do mesmo caso concreto, um dizendo: não vejo nenhum problema, outro dizendo: não tem problema se acontecer isso, aquilo, aquilo outro, e outro dizendo: não, isso aqui claramente é ilicitude em matéria tributária. Vou começar trazendo o exemplo que ocorreu em Portugal. Em Portugal, em 1999, a Lei Geral Tributária foi alterada para prever o seguinte: são ineficazes os atos ou negócios jurídicos quando se demonstra que foram realizados com o único ou principal objetivo de redução ou eliminação de impostos. Uma regra dura, forte. Se a atuação do contribuinte tiver por escopo reduzir carga tributária, é ineficaz. Não durou um ano. Ou seja, a dureza da regra a tornou impraticável, potencialmente inconstitucional, uma grande disputa se estabeleceu rapidamente e, em poucos meses, foi retirado do sistema esse dispositivo para ser inserido esse enunciado prescritivo posto abaixo. São ineficazes os atos ou negócios jurídicos dirigidos por meios artificiosos ou fraudulentos e com abuso de formas jurídicas. Portanto, aí eu só preciso encontrar, no caso concreto, artificialismo, fraude, abuso de formas, para dizer: aqui sim eu estou no campo da ilicitude. Na Espanha, eu tenho 2 dispositivos que cuidam do tema. Um artigo que trata da simulação, como nós temos aqui no Brasil também, sem nenhum problema. O outro dispositivo, o artigo 15 da Lei Geral Espanhola, diz mais ou menos o seguinte: olha, a matéria tributária é tão complexa que é razoável que em certas situações não seja tão simples dizer o que é certo e o que é errado. E, portanto, nós vamos estabelecer aqui uma comissão especial, algo que nosso sistema seria paralelo ao CARF, mas que com o CARF não se confundiria. E essa comissão especial vai analisar os conflitos normativos e vai decidir se a razão assiste ao fisco ou ao contribuinte. Quando essa comissão decidir o conflito normativo, se decidir contra o contribuinte, ele paga o tributo devido sem qualquer penalidade. É o que ocorre lá hoje. Também não funciona maravilhosamente bem, mas eu quis trazer essa noção porque ela pode explicar o porquê da inserção do parágrafo único do artigo 116 do CTN de um lado, e nos dá um direcionamento para como trabalhar a interpretação desse enunciado prescritivo em matéria tributária. A inspiração da lei brasileira talvez não tenha sido essa, e provavelmente não foi. Vocês podem até perguntar amanhã para o professor Everardo Maciel, que estará aqui, na medida em que era ele, Everardo Maciel, secretário da Receita Federal, o secretário da Receita Federal à época da aprovação da Lei Complementar 104 de 2001. E uma vez fazendo exatamente essa exposição, os mesmos potenciais méritos e muitos defeitos que ela pode ter, na frente do Everardo Maciel, na Associação Comercial de São Paulo, no Comitê de Altos Estudos Tributários, que é presidido pelo Luiz Eduardo Schroeder, eu falava da exposição de motivos da Lei Complementar 104 de 2001, que seria o parágrafo único do artigo 116 do CTN. Porque a exposição de motivos fala em abuso de forma, fala em figuras que não estão positivadas no texto da lei, não são referidas no texto
da lei nos enunciados prescritivos incertos pela Lei Complementar 104. E aí o Everardo dizia o seguinte: Paulo, cuidado, não dê muita atenção a essa exposição de motivos, porque você nem imagina o que aconteceu entre o momento em que o texto saiu da Receita Federal. Normalmente, matéria tributária, quem rediz texto de lei é a Receita Federal, no plano federal, e o momento em que esse texto foi aprovado no Congresso Nacional. Qual era a ideia que estava na mente do Everardo Maciel naquele momento? Ele não queria mais essa dualidade evasão ilícito, elisão lícito. Ele queria uma terceira via que, no campo da licitude, permitisse a chamada requalificação. Isso é lícito, mas inoponível, inaceitável, requalificável para fins tributários. Era isso que ele buscava. Provavelmente o texto saiu com uma redação diferente daquela que, ao fim e ao cabo, restou positivada, e por isso o eventual descompasso entre exposição de motivos e os enunciados prescritivos que conformaram a Lei Complementar 104 de 2001. Se a gente lembrar dessa lei complementar, só para visualizar o cenário como um todo, é a que altera também o artigo 43 do CTN, no que se refere ao fato gerador do imposto sobre a renda. E aí o pano de fundo era o seguinte: o Everardo Maciel olhava para a realidade brasileira e via na COFINS uma contribuição de excelente arrecadação e de fácil fiscalização. No PIS, a mesma coisa. Na CTMF, então vigente, melhor ainda, bastava fiscalizar meia dúzia de bancos e a arrecadação toda tributária era toda verificada, sem nenhum grande esforço de quadros de fiscais, de auditores fiscais, e a arrecadação tributária se legitimava com muita tranquilidade. E aí ele olhava para o imposto sobre a renda e sentia o seguinte: os seus melhores quadros passavam 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano dentro da empresa, examinando cada linha do balanço, receita, custo, despesa, amortização, depreciação, ágio, deságio, prejuízo fiscal, e voltavam para a Receita Federal 10 meses depois com a notícia: doutor Everardo, esta empresa multinacional está no Brasil há 20 anos, continua tendo prejuízo e, portanto, não há nada a arrecadar a título de imposto sobre a renda. E aí ele se irritou e falou: não quero mais o imposto sobre a renda que incida sobre renda, eu quero imposto sobre a renda que incida sobre receita. E por isso o projeto de lei que deu origem à Lei Complementar 104 de 2001 alterava o caput do 43 do CTN para dizer que o fato gerador do imposto sobre a renda passaria a ser, auferir receita ou rendimento. Não passou sequer pelas comissões de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. A redação aprovada, ao fim e ao cabo, foi outra, mas era isso que ele queria. E no final ele acabou conseguindo, quando criou a associação do lucro real versus lucro presumido com a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Mais ou menos o que acabou prevalecendo foi o seguinte: você quer dizer que você tem lucro real e que, portanto, você tem prejuízo e não vai me pagar imposto sobre a renda? Não tem problema, você vai pagar PIS e COFINS não cumulativo, alíquota de 9,25 somada, eu não te pego pelo IR, te pego pela receita. E a regra do jogo está valendo hoje aí, para o bem ou para o mal. Voltando aqui ao nosso tema, então a ideia do Everardo Maciel era, de uma certa forma, incorporar o sistema francês, em que eu tenho uma possibilidade de trabalhar dissimulação, não com a acepção técnica nossa do direito civil, mas uma outra acepção muito mais ampla, por intermédio da qual algo que seja lícito pode ser requalificável para fins tributários, para exigir uma tributação mais gravosa por parte do fisco. E aí eu trago
a notícia americana, porque uma das grandes referências que existe hoje no Brasil em torno do tema é a referência ao chamado propósito negocial, ou Business Purpose Test, que tem como origem esse caso Judges versus Commissioner, de 1935, por força do qual eu não deveria me apegar fortemente às formas tributárias, eu deveria, mais do que isso, identificar se qualquer operação teve um outro motivo que não meramente o de economizar tributo. Eu preciso buscar um propósito negocial, e se não houver propósito negocial, a estruturação feita pelo contribuinte cai por terra. Queria destacar duas coisas em relação a esse tema. Primeiro, 1935, 6 anos depois da crise de 29, é aquele momento em que as decisões tomam um certo viés, porque o cenário econômico fala mais alto, o momento é um momento quase que de guerra e, portanto, medidas heróicas precisam ser tomadas. Segundo, toda a doutrina brasileira, quando quer falar de propósito negocial, volta a 1935 e cita esse caso, ou cita um outro caso, que, se minha memória não entrar, é Halvorin versus Commissioner. Mas não cita um caso, por exemplo, de 2001, em que a Suprema Corte Americana disse, numa operação específica, que era possível a existência de um prejuízo fiscal sem o correspectivo prejuízo societário, porque havia uma regra no sistema americano, no sistema de precedentes, e aquela regra haveria de ser respeitada. Portanto, no país do propósito negocial, neste século, se privilegia as decisões estatuídas no próprio sistema. Talvez nós estejamos aqui sempre com 50 anos de defasagem em relação à melhor aplicação do direito. É só uma dúvida que eu deixo no ar para que Vossas Excelências reflitam. No Brasil, o que de verdade tem o direito positivo brasileiro em relação à matéria? Genericamente, o artigo 149, que está aí desde 66, com a aprovação do Código, que diz que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando se comprova que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Registro, desde logo, que lá, nas discussões que antecederam ao Código Tributário Nacional, a pretensão originária e inicial não era essa, era também inserir no nosso sistema um enunciado prescritivo que desse uma amplitude maior, uma possibilidade mais larga para a autoridade administrativa requalificar os fatos jurídicos tributários, com referência à analogia, interpretação econômica, etc. Em 1966, o legislador brasileiro disse não, o limite é esse. Em 2001, é inserido esse parágrafo único no artigo 116 do GTN. A autoridade administrativa poderá desconsiderar os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos seus elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Esta lei ordinária não existe. Até hoje não foi aprovada. Logo depois de ter sido publicada a Lei Complementar 104 de 2001, foi ao Congresso Nacional uma medida provisória, a medida provisória 66 de 2002, que procurava regrar o tema, procurava criar este procedimento. E a propósito de criar o procedimento ficou meio esquecido na medida provisória. Tudo aquilo que provavelmente o Everardo Maciel queria que tivesse sido positivado na lei complementar, e não foi, veio na medida provisória. E novamente o Congresso Nacional disse não. Com esses termos eu não aprovo. É muito poder na mão da autoridade administrativa. Em
outras palavras, a meu ver, há pelo menos uma dupla refutação por parte do legislador ordinário federal e mesmo do legislador complementar em relação à ampliação de poderes para a autoridade administrativa no que se refere à possibilidade de requalificação de fatos jurídicos, de consideração de ordem econômica, de emprego de analogia, de supervalorização da substância em relação à forma, de busca de um propósito negacial, outro que não o de economizar tributos para validar planejamento tributário e assim por diante. Me parece que estas figuras não foram, de verdade, positivadas em nosso ordenamento jurídico. Mais do que isso, me parece que claramente o legislador disse não a essas propostas. Mas, apesar de tudo isso, apesar deste quadro legislativo que, de uma certa forma, não deveria apontar para grandes novidades em relação ao tema, o fato é que uma série de decisões começaram a surgir no sentido daquilo que constava na medida provisória que não foi positivada, ou potencialmente no próprio projeto de lei que deu origem à Lei Complementar 104/2001, ou ainda na redação original do CTN. E aí a gente vai procurar os fundamentos legais para que esta reviravolta tenha se dado, este giro jurisprudencial administrativo tenha ocorrido. Há dois grandes doutrinadores que lideram este movimento no plano doutrinário, que procuram, a partir desta quase não mudança do direito positivo, produzir uma interpretação que respalde todo este movimento. São eles, o professor Ricardo Lobo Torres, do Rio de Janeiro, e o professor Marco Aurélio Greco, de São Paulo. Qual é a base teórica das formulações desses dois professores? Primeiro fundamento: o princípio da capacidade contributiva não teria uma eficácia meramente negativa, não seria apenas proteção do contribuinte de só ser tributado diante de um fato signo de riqueza que revelasse capacidade contributiva, mas seria também um princípio que teria uma eficácia positiva, que permitiria à autoridade administrativa, no seu processo de interpretação do direito, de largar um pouco o comando normativo para ir buscar ali, proximamente à norma, uma capacidade contributiva não alcançada por ela. Essa seria, em grandes linhas, a eficácia positiva da capacidade contributiva. Ou seja, dizendo isso de uma outra forma, de uma outra perspectiva, se a gente trabalhar com a terminologia do professor de Harvard, Frederick Schauer, há normas que têm um caráter sobre-includente, elas alcançam mais do que deveriam alcançar em certas situações, e outras que têm um caráter subincludente, talvez alcancem menos do que poderiam alcançar em relação a certas imposições. Então, quando tivesse uma subincludência de norma tributária, a eficácia positiva do princípio da capacidade contributiva permitiria minimizar, mitigar essa subincludência e possibilitar a tributação em homenagem a esse princípio. Segundo grande fundamento, o princípio da solidariedade social. É com base neste princípio que o professor Marco Aurélio Greco vai justificar a figura do propósito negocial no ordenamento jurídico brasileiro. Essa pergunta eu faço, já tive a oportunidade de fazer a ele, debater esse tema com ele na própria dialética, no seu seminário. Onde é que está positivado no nosso ordenamento jurídico a exigência de um negócio, de um propósito negocial, outro que não economizar tributos, para validar uma estrutura
societária, uma reestruturação societária, uma operação que leve à economia de tributos. Me diga o fundamento legal, enunciado prescritivo, onde está isso na lei ordinária federal, na lei complementar, na Constituição Federal. E a resposta é o princípio da solidariedade social. Veja, se a gente associar o princípio da solidariedade social ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, nada mais se resolve em favor do contribuinte. Ou seja, é que nem antibiótico de largo espectro, mata todas as bactérias. Me parece que o intérprete do direito não tem essa possibilidade tão larga de sacar dois princípios que pertencem ao sistema, mas não estão isolados nele sistema, e produzir interpretações que desconsiderem a eficácia de uma série de regras, estas sim, positivadas em nosso ordenamento jurídico, e que apontam no sentido inverso, no sentido contrário. Esses princípios são relevantes? São muito relevantes, mas eles sofrem a contenção de uma série de outros direitos e garantias individuais positivados na Carta Magna, que em termos de matéria tributária, absolutamente protetiva do direito e garantia individual. O artigo 60 do texto constitucional estabelece que esses direitos conformam a cláusula pétrea para a nossa Constituição, e, portanto, não sou eu quem diz isso, é o próprio texto constitucional assegurando uma certa primazia de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Prevalência da substância sobre a forma. Também uma outra referência muito utilizada nessa matéria. Como se a substância existisse de forma absolutamente associada de forma e como se forma para o direito não fosse algo juridicamente relevante. Qual a diferença entre uma hipoteca e uma compra e venda com pacto de retrovenda? Se eu olhar para a substância, provavelmente deveria de concluir que é tudo a mesma coisa. Mas nós trabalhamos juridicamente com essas realidades de uma forma bem distinta. O que deve ser mais tributado? O rendimento do trabalho assalariado ou o rendimento da aplicação financeira para fins de imposto sobre a renda? A meu ver, deveria somar os dois e tributá-los igualmente. O que fez o nosso legislador? Criou uma regra para a tributação do trabalho assalariado e uma outra para a aplicação financeira, que em geral privilegia quem tem muita aplicação financeira, e é uma regra que prejudica quem por vezes ganha no limite de isenção e tem um fundo de renda fixa com 10 mil reais aplicado, vai pagar imposto sobre a renda na aplicação financeira, quando se somasse esse rendimento ao do trabalho assalariado, deveria ser isento. O que eu quero dizer com isso? O direito cria as suas inconsistências, cria os seus fatores de discriminação, que podem, em alguns casos, até o são inconstitucionais. A meu ver, esse é um caso inequívoco de ofensa ao princípio da capacidade contributiva, ao princípio da igualdade, ao conceito de renda e assim por diante. Mas, enquanto o órgão habilitado pelo sistema a dizer da sua inconstitucionalidade não o fizer, eu tenho que respeitar essa regra do jogo, e esse órgão, o Supremo Tribunal Federal, ele ainda não entendeu que isso é uma inconstitucionalidade, portanto, eu devo privilegiar as discriminações feitas pelo legislador, tenho que levar em consideração a forma jurídica, porque ela é importante, e devo buscar a substância, mas sem desconsiderar também a forma, olhando só para ela, a substância, como se eu pudesse dizer isso substancialmente, não é o que você está dizendo, é uma outra coisa, porque essa outra coisa dá mais tributo e me interessa ter uma melhor arrecadação tributária. Abuso de forma e abuso de direito. Abuso de forma não está referido no nosso ordenamento jurídico em nenhum lugar, diferentemente da Alemanha, onde ele está expressamente consagrado. E o abuso do direito é tema referido no bojo da codificação civil.
E aí, eu vou tratar em seguida desse trânsito entre o direito civil e o direito tributário, que me parece bastante importante. Por fim, o último argumento, a impossibilidade de se estruturar a operação com o único propósito de reduzir a carga tributária. Também não encontro essa exigência no nosso sistema em nenhum lugar, mas, de uma certa forma, é como os nossos tribunais administrativos têm trabalhado o tema. Como é que eu imagino que essa matéria deva ser enfrentada à luz do nosso direito imposto? Onde é que estão os limites ao planejamento tributário no nosso direito positivo? Primeiro, eu preciso verificar o que em relação ao tema há de matéria prevista constitucionalmente. Ou seja, diferentemente da Constituição portuguesa, da espanhola, da americana, que foram aqui trazidas, a Constituição brasileira é altamente minudente em matéria tributária, estabelece uma série de garantias, reparte competências, classifica tributos, prevê os princípios que devem formar a tributação e, portanto, nela, a Constituição, eu vejo muito mais proteção ao contribuinte do que ampliação de poderes ao fisco. Ela, a Constituição, reserva a matéria complementar um campo importante de atuação neste tema. E ela, a lei complementar, como nós sabemos, se limitou a estabelecer como limite a simulação, no 149, e a dissimulação, no 116, dissimulação essa que deve ser efetivamente estabelecida enquanto hipótese de requalificação de fato jurídico tributário numa lei que ainda não existe. Quando é que o direito civil é importante para a matéria tributária? Quando ela não está prevista constitucionalmente, quando ela não é reservada à lei complementar, quando ela não é regrada por lei especial tributária, por lei tributária, porque se ela for regrada por lei tributária e houver uma antinomia, a lei especial tributária prevalecerá sobre a lei geral de natureza civil. E, portanto, de verdade, o direito privado aí vai ser importante quando quiser saber o que é simulação ou o que é dissimulação. Me parece que exatamente nesse campo, que ao invés de eu ir na França buscar o sentido de simulação, ou ir aos Estados Unidos para entender esse tema, eu devo ir ao Código Civil Brasileiro, a doutrina que sobre ele se debruça, para entender qual a diferença de simulação e dissimulação e procurar enxergar por que razão eu tenho a referência à simulação no 149 e a dissimulação no 116. Como eu já referi, direitos e garantias individuais conformam cláusula pétrea no texto constitucional. Além disso, há uma rígida demarcação da competência tributária impositiva, o que representa dupla garantia. De um lado, os entes tributários têm a sua reserva de competência definida constitucionalmente, em homenagem ao Pacto Federativo. E outro, cada um dos conceitos referidos nela, Constituição, conformam também uma garantia adicional para o contribuinte em relação à tributação. Há um trabalho precioso aí do professor Andrei Pitten Veloso sobre este tema. Capacidade contributiva, a meu ver, é garantia individual do contribuinte. Atribuir eficácia positiva a esse princípio como diz o professor de Barcelona, Manuel Gonçalves, retirar o que há de proteção, de garantia nesse sacrossanto princípio. E o faz criticando exatamente a posição doutrinária do professor Marco Aurélio Grego. Temos que respeitar a chamada legalidade isonômica, ou seja, se nós pararmos diante do frontispício da Suprema Corte Americana, lá estará escrito Equal Justice Under Law. Cada um de nós haverá de ter a sua isonomia adequada, a sua igualdade tida por mais correta, por mais perfeita, por mais precisa.
Mas no nosso sistema democrático nós habilitamos pessoas para produzirem leis em caráter isonômico. E é essa legalidade posta pelo legislador que haverá de ser aplicada pelos tribunais. Se ela é ruim, digamos que ela é inconstitucional. Se nós, cidadãos, estamos desconfortáveis com a legalidade isonômica posta pelo legislador, troquemos o legislador. O que não podemos é cada um de nós pretender aplicar a sua própria isonomia. Nesse sentido, me chamou muito a atenção dois eventos que ocorreram muito proximamente à aposentadoria do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, professor lá da USP, meu colega de departamento. No dia seguinte à saída dele do Supremo, ele deu uma entrevista ao Estado de São Paulo e dizia lá pelas tantas, em face de uma pergunta, que da forma como ele via o direito hoje sendo aplicado no Brasil, ele estava enxergando o momento em que cada um de nós sairia às ruas com um porrete em defesa da sua própria moralidade. E um mês depois ele foi convidado para encerrar o Congresso Brasileiro de Direito Tributário, promovido pelo Instituto Geraldo Taliba, lá em São Paulo, e ele também, aí com um pouco mais de tempo, fez um desabafo eloquente, que me calou muito para mim, porque eu conheço a trajetória do professor Eros, sei que, olhando para a sua trajetória acadêmica, se há 10 anos nós o quiséssemos ofender, nós diríamos: professor Eros, o senhor é um grande positivista. Ele ficaria chateado. Um mês depois de ter saído do Supremo, ele diz o seguinte: olha, quando eu cheguei aqui, o pessoal dizia, lá vem um socialista desestruturar aqui a nossa corte. Outros eram até mais radicais, lá vem um comunista atrapalhar o bom andamento do Supremo Tribunal Federal. Alguns anos como magistrado na Suprema Corte e me tornei mais empedernido dos positivistas. Não há segurança jurídica senão o espectro previsto pelo legislador em observância às regras de direito. E aí ele terminou a conferência dele dizendo: estou me dedicando ao meu próximo livro, que vai defender a inexistência dessa distinção tão propalada entre princípios e regras. Saio agora em defesa da regra jurídica. Essa conferência está publicada numa revista de Direito Tributário do Congresso Brasileiro. Voltando ao Schauer, no campo do planejamento tributário, nós temos problemas no que se refere a normas gerais e abstratas e no que se refere ao campo das provas. No que se refere às normas gerais e abstratas, o que acontece? O sistema tem as suas brechas, as suas lacunas, e não é por outra razão que durante anos e anos e anos nós aguardávamos ansiosamente, a cada novembro ou dezembro, pacote tributário. O que era o pacote tributário? Eram alterações da regra do jogo que fundamentalmente buscavam fechar brechas de planejamento. Buscavam criar regras antilisivas específicas que eram identificadas, essas brechas, por conta da experiência da própria Receita Federal. Portanto, onde houvesse ali problemas, o direito positivo atuava. Nós temos agora a medida provisória 627, mas antes dela nós passamos anos e anos e anos e anos sem essa preocupação. E por quê? Eu não preciso mais dela. A atual dinâmica do planejamento tributário, do enfrentamento das questões do planejamento tributário, lastreada toda ela nesse subjetivismo do substância sobre a forma, motivo extratributário, ausência de propósito negociável, etc., resolve qualquer problema em favor do fisco. E é o que tem ocorrido diuturnamente nos tribunais administrativos. Trago o princípio republicano, lembrando o Geraldo Taliba,
para reenfatizar a força das regras. Muitas das situações que geram problemas, lacunas, que possibilitam o planejamento tributário, foram postas pelo legislador. Dou um exemplo, tem uma jurisprudência dele um pouquinho mais na frente, a questão do ágio. O ágio que hoje é tão combatido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Como é que surgiu o ágio no Brasil? Ou a possibilidade de amortização do ágio de uma forma bastante enfática na legislação tributária. A época das privatizações, queria-se que as empresas que seriam privatizadas tivessem ofertas melhores de preço, e para isso o benefício fiscal da amortização do ágio no futuro. Pois bem, a regra está aí até hoje, nunca foi alterada. Não se criou em relação a ela qualquer condicionante, do tipo, o ágio não pode ser decorrente de troca de ações, tem que ser em dinheiro, não pode ser por qualquer outra coisa que não represente dinheiro, tem que ser entre empresas que não pertençam ao mesmo grupo econômico. Todas essas condicionantes não estão no direito positivo, pelo menos não estavam, talvez surjam agora com medida provisória. Mas o fato é, vem sendo aplicadas como se positivadas estivessem. Em alguns casos, em absoluta contradição. O que eu quero dizer com isso? Vou me referir aqui ao problema do ágio interno. O que é o ágio interno? É o ágio que se verifica entre empresas de um mesmo grupo econômico. Os grupos econômicos hoje, os grandes grupos, têm 100, 200, 300 empresas embaixo de uma árvore societária qualquer. E, portanto, é normal, é comum que nas reestruturações societárias, nessa árvore, surjam hipóteses de geração de ágio e, consequente, possibilidade de amortização desse ágio. O que diz a Receita quando vai enfrentar essas questões? Não, eu não aceito esse ágio interno, porque se eu olhar esse grupo econômico, ao fim e ao cabo, só vejo lá no final a família X, a família Y, e, portanto, este é um ágio de si mesmo, é um ágio interno, é um ágio que não tem substância econômica, não tem propósito negocial e etc., porque isso é o mesmo grupo econômico. Ótimo. Vamos trabalhar com essa noção por um minuto. Então, eu tenho que considerar o grupo econômico para afastar o ágio interno e dizer, olha, se é o mesmo grupo, o ágio é inadmissível. Se o raciocínio for válido, se eu tenho que considerar o grupo, eu devo considerar o grupo também quando eu vou contrapor lucro e prejuízo. Ou seja, eu tenho que verificar se o grupo teve lucro ou se o grupo teve prejuízo. E aí a Receita diz, não, para fins de lucro ou prejuízo, cada CNPJ é uma vida diferente, isolada e que não se comunica. Portanto, a meu ver, inequivocamente, 2 pesos e 2 medidas. Mais ainda, a própria contabilidade usava muito esta figura do ágio interno sem nenhuma restrição. Com uma alteração na legislação contábil em 2007, os contadores mudaram de posicionamento e passaram a não admitir o tal do ágio interno. E ao parecer, um dos talvez maiores contabilistas desse país, o professor da fé, Eliseu Martins, no qual ele mostra exatamente esses 2 momentos temporais para dizer, olha, até 2007, contabilmente falando, ágio interno não podia, o ágio interno era admissível contabilmente falando, depois de 2007 ele não é mais. E a Receita Federal cita muito esse parecer. Mas no mesmo parecer, o Eliseu Martins diz o seguinte, mas para fins tributários, a regra do jogo não é essa. A regra do jogo diz que até hoje o ágio interno é tributável. Ou que o ágio interno pode ser amortizado. Aí quando você vai ao julgamento do Tribunal Administrativo, vem a citação do Eliseu Martins para dizer que não existe ágio interno. Aí você contrapõe e diz, não, mas ele, Eliseu Martins, está dizendo que para fins tributários ele é perfeitamente admissível. E aí a resposta da Receita é não. Mas o Eliseu Martins entende de contabilidade e tributação ele não entende nada. Então vamos ficar só com a parte do parecer dele que fala sobre contabilidade. Esses são
os dramas do dia a dia do tema, que obviamente não é um tema fácil, não é um tema que tem soluções tranquilas. Eu até, antes que digam que eu estou aqui falando muito do CARF, criticando decisões do CARF, eu queria deixar claro o seguinte. Primeiro, respeito muito o tribunal. Segundo, talvez, se a gente fizer uma análise quantitativa, 80%, 90% das decisões desse tribunal estejam corretas. Corretas em relação ao resultado final, pró-fisco ou pró-contribuinte. O que me parece absolutamente descompassado no nosso sistema é a fundamentação de cada uma dessas decisões. E aí vem as referências a propósito negocial, abuso de direito, abuso de forma, uma série de figuras que, a meu ver, não deveriam solucionar os casos concretos. Dito isso de outra forma, me parece que há um instrumental absolutamente razoável em cada uma dessas discussões para que o fisco comprove a ocorrência da simulação ou dissimulação. E esse é o limite normativo posto no nosso sistema. Há todo um instrumental teórico para identificar, em situações de abuso, claro, do contribuinte, de estruturas que são absolutamente associadas à realidade dos fatos, há toda uma possibilidade efetiva de dizer isto aqui é uma simulação e permitir a incidência tributária com aquele instrumental que está efetivamente positivado no direito positivo brasileiro. Poderia surgir a pergunta, mas por que e eu já começo a me encaminhar para a conclusão da minha fala. Por que é que foi inserido, então, o parágrafo único do artigo 116 do CTN? Se eu já tinha simulação no 149, e se dissimulação na teoria do direito civil é uma espécie de simulação, seria a simulação relativa. Talvez por um problema de eficácia social. Verdadeiramente, se a gente olhar na década de 90, muitas operações absolutamente dissimuladas foram tidas por boas porque conformadas no bojo de uma estrutura com aparência de legal. Então, de uma certa forma, chamando o aplicador do direito a olhar com mais carinho a essas estruturas descompassadas com as provas em direito, é que talvez tenha surgido o 116, parágrafo único, ou, de uma outra forma, propiciando esse embate do conflito normativo, dada a própria complexidade da legislação tributária, que muitas vezes coloca o contribuinte em situação de absoluta incerteza sobre o que é certo e o que é errado. A questão da tributação dos lucros no exterior talvez seja o maior exemplo do momento, ou seja, eu tenho uma subsidiária no exterior, operacional, com empregados, atividade, etc. Este país firmou um tratado para evitar a dupla tributação da renda com o Brasil compareceu soberanamente no direito internacional e, por espontânea vontade, se comprometeu em relação ao cumprimento desse tratado, e aí, de repente, essa empresa é surpreendida com a interpretação da Receita de que, não, esse lucro não é do exterior, é um lucro brasileiro, portanto o tratado não se aplica, eu vou tributá-lo aqui. Talvez esses conflitos normativos pudessem ser melhor trabalhados se a gente tivesse aqui uma comissão próxima daquela que se estabeleceu na Espanha. A meu ver, na dissimulação, nós temos dois fatos vertidos em linguagem. Aquilo que o contribuinte julga ter ocorrido e aquilo que o fisco diz ter ocorrido. E o fato prevalecente é aquele que melhor se demonstrar, se evidenciar com base na teoria das provas. Quem comparecer aos autos e demonstrar, provar, comprovar documentalmente que realizou o fato que alega ter praticado, haverá de ser beneficiado por uma decisão favorável. Portanto, este procedimento previsto no parágrafo único do 116 deveria olhar para essa possibilidade de produção de provas para dirimir controvérsias em relação à existência de uma potencial ou não dissimulação do fato
jurídico tributário. Enquanto esse procedimento não existir, a norma, o parágrafo único do artigo 116 do CTN, padecerá daquilo que o professor Paulo de Barros Carvalho chama de ineficácia técnico de natureza sintática da norma jurídica. Falta um veículo introdutor de normas que possa permitir a aplicação do parágrafo único do 116, razão pela qual vocês não vão encontrar em julgados do Tribunal Administrativo em matéria tributária, fundamentando suas decisões no parágrafo único do 116, todas elas, no geral, são genericamente fundamentadas no 149, porque isso elimina qualquer problema. Aqui trazendo a lição do professor Paulo, uma mesma norma pode incidir sobre acontecimentos diferentes, produzindo fatos jurídicos distintos. Paralelamente, normas diferentes podem incidir sobre o mesmo suporte fático, engendrando também fatos juridicamente diversos. Um único fato social comparece aos olhos dos juristas como dois fatos jurídicos distintos, porque é objeto de incidência de normas jurídicas diversas. A discussão é, diante do evento 4, eu vou aplicar a norma 2 e vou ter o fato jurídico 4 de menor tributação, ou vou aplicar a norma jurídica 3 e vou ter o fato jurídico 5 de maior tributação. O que se discute no processo administrativo é a prevalência de uma dessas descrições factuais pelas partes litigantes. Há uma série de decisões aqui que eu poderia referir rapidamente. Simulação na incorporação. Para que se possa materializar, é indispensável que o ato praticado não pudesse ser realizado. Aqui uma decisão favorável ao contribuinte. Os objetivos visados com a prática de ato não interferem na qualificação do ato praticado. Portanto, se o ato era lícito, as eventuais consequências contrárias ao fisco devem ser qualificadas como caso de elisão fiscal e não de evasão fiscal. Esse é um acordo de 94. E, portanto, naquele período que eu referi do final do século passado. Já algo mais recente, a ausência de motivação extratributária. O princípio da liberdade de auto-organização, mitigado que foi pelos princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva, eficácia positiva do Marco Aurélio Greco, não mais endossa a prática de atos sem motivação negocial, sob o argumento do exercício do planejamento tributário. Me parece isso muito mais um querer da Receita Federal do que algo autorizado pelo nosso direito posto. A questão do ágio, eu já comentei aqui rapidamente com os senhores. A questão da incorporação às avessas, e esse realmente é um fato delicado, por vezes, para economizar, para poder aproveitar um prejuízo fiscal, uma empresa minúscula, de gaveta praticamente, sem nenhum funcionário, incorpora uma que tem um porte enorme, como se a formiga estivesse incorporando o elefante. E no dia seguinte, em que a formiga incorporou o elefante, o nome da formiga muda para o nome do elefante, os empregados do elefante passam a ser empregados da formiga e etc. Depois de um mês, da formiga só sobrou o CNPJ. Eu acho que essa é uma hipótese clara, inequívoca, de simulação. Portanto, num exemplo radical como esse que eu estou dando, haveria de ser caracterizado o ato simulado. Entre esta hipótese limite e outras que ficam a meio caminho, há uma série de circunstâncias que cada caso concreto haverá de apontar para uma solução possível. E aqui eu trago duas decisões, uma em cada sentido. O PowerPoint fica aí para os senhores, mas, em síntese, e aqui eu quero encerrar minha fala, seja porque já falei bastante, seja porque também quero dar a oportunidade de responder alguma pergunta que sobrevenha. Na minha visão, um limite ao planejamento tributário, a identificação da licitude em face da ilicitude, campo da sonegação ou da evasão fiscal. Na dissimulação, há dois fatos invertidos em linguagem: o simulado, construído por aqueles que intentaram o ato ou negócio jurídico, e o fato que se pretendeu ocultar, a ser construído por aquele que desejar comprovar a simulação. Tal comprovação haverá de evidenciar a ocorrência desse segundo fato, que se buscou ocultar, e a inocorrência do primeiro, meramente aparente.
Não há enunciado prescritivo que proíba, direta ou indiretamente no nosso sistema, a estruturação por meios lícitos de operação tributária com o único propósito de reduzir ou mesmo não pagar tributos. O que se espera de um administrador de qualquer empresa privada é que ele busque cortar todos os custos, inclusive os tributários, nos limites em que o próprio ordenamento admitir. Não há regra específica que vede tal procedimento, nem qualquer princípio que possa servir de fundamento para impedir esse comportamento. O ordenamento jurídico brasileiro não positivou a regra do propósito negocial. Enquanto lei ordinária não disciplinar o procedimento de consideração, os negócios jurídicos realizados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador será inaplicável para a fonte do artigo 116 do CTN, a ineficácia técnica de natureza sintática. E termino aqui com Miguel Reale, que conclama a autoridade administrativa, o advogado, o jurista, a proclamar a ilegitimidade das leis, os problemas éticos que delas possam surgir, mas lembra sempre também uma lição de Sócrates, que, condenado à pena de morte, se recusou a deixar de cumprir a pena que lhe for imposta, dizendo o seguinte: é preciso que os homens bons cumpram as leis más, para que os maus não deixem de cumprir as boas. Proclamemos a ilegitimidade das leis tributárias que sejam más. Exaltemos as boas. E enquanto nenhuma alteração legislativa vier a lume, cumpramos ambas. Muito obrigado.